Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e o versos 3. Diz assim, ó: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O versos 2: e de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. O versos 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá para dizer amém? Amém. Em ti serão abençoadas e benditas todas as famílias da terra. Eu quero dar aqui para vocês rapidinho um pequeno testemunho de bênção dentro do livre-arbítrio de uma família. E eu quero falar da minha família. O meu bisavô, ele nunca separou-se da esposa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu sei porque eu sempre conversei com meu pai. Os pais do meu pai nunca quebraram aliança um com o outro. Os meus avós, os pais do meu pai, eles se mantiveram fiéis no casamento até o último dia da vida deles. E eu posso falar com mais propriedade e mais segurança do meu pai e da minha mãe. O meu pai, quando ele conheceu a minha mãe, ele tinha 19 anos, e naquele tempo, a minha mãe tinha 15 anos. 15 anos, naquele tempo, lá atrás. E Deus levou meu pai com mais de 80 anos, e a minha mãe foi com mais de 80 anos, e eles nunca romperam a aliança do matrimônio, do casamento. E este bom exemplo deixado pelo meu bisavô, pelo meu avô, pelos meus pais, pastora Regina, é que a gente pega o lado bom da família, dos nossos antepassados, o lado positivo da família. Há poucos dias vocês foram prova disso, eu completei 40 anos de casado. 40 anos de casado. E esse legado que vem lá de trás com o meu bisavô, chegou a mim, chegou aos meus 3 filhos. E eu, biblicamente, eu sou ensinado, sou orientado a orientar os meus filhos para que eles cuidem também dos seus filhos. Sabe por quê? Lá em Deuteronômio está escrito que as palavras que Deus tem depositado no meu coração, as palavras que Deus tem colocado no teu coração, Deus falando para o povo de Israel, não são palavras inúteis, mas se torna essas palavras a própria vida para cada um de nós. É vida para o meu casamento, é vida para o teu casamento, é vida para a tua família. E eu quero fazer uma perguntinha para você nesta noite. Quem acredita aqui que Deus salva as nossas almas? Deus é salvador das nossas almas. Agora, uma colocação muito importante, que vai mexer com a tua cabecinha. Se Deus salva as nossas almas, por que Deus não consegue salvar milhares e milhares de casamentos? Já pensaram nisso? Deus salva as nossas almas. Mas por que Deus não consegue salvar as famílias, os casamentos, relacionamentos? E a resposta é: pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio que faz isto. Eu lembro, aqui nesse cantinho onde está o irmão João Lobo aqui, há uns 8 para 9 anos,
atrás, um culto das 18 horas. Das 18 horas. Uma senhorinha me pegou bem ali. Lembro como se fosse hoje. Ela me pegou pelo braço direito, com o seu semblante banhado de lágrimas. E ela me pegou no contrapé. E ela me fez uma perguntinha, chorando. Pastor, por que o senhor só tem costume de chamar os casais aqui para frente para receber a oração? E o senhor não chama aqueles que são sozinhos, aqueles que estão com o relacionamento cortado, que se divorciaram, se separaram por alguma razão ou outra. E ela falou chorando para mim, pastor, nós também somos gente, nós somos pessoas. Por isso que eu estou confirmando para o teu coração nessa noite o livre-arbítrio que Deus deu para o homem. Deus salva a nossa alma pela soberania de Deus, mas nem sempre Deus consegue segurar o casamento, sendo Ele Deus, sendo Ele o fundador da instituição chamada família, chamado lar, porque tanto o marido quanto a esposa, ambos têm o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos leva ou para a porta estreita, que nos conduz a uma vitória, ou esse livre-arbítrio nos leva para para uma porta larga. É fácil de andar, de entrar e sair por ela, mas infelizmente leva para a perdição. Eu prometi para aquela senhorinha, nós vamos cuidar da senhora sim. O que nós fizemos, pastor Hélio querido, naquele tempo? Começamos um pequeno grupo aqui, de pessoas que estavam com os casamentos arrebentados e falidos, com 4, 5 pessoas. E hoje eu quero dizer para vocês, vocês estão sentadinhos aqui, não se surpreendam com a notícia que eu vou dar para vocês. O grupo que mais cresceu aqui dentro da terceira igreja foi o grupo do Reá, que uma vez por mês se reúne aqui no salão social, tem 130, 140, 150 pessoas, mas hoje essa gente não chora mais, não estão mais pegando o pé do pastor, olha aqui ó, porque eles têm alguém que cuida da mente deles, da alma deles e do coração deles. Eles são seres humanos, são pessoas e eles merecem alcançar também a felicidade que vem do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu estou contando esse princípio de família dentro do meu histórico familiar, dos meus antepassados, no lado bom, no lado positivo, no lado negativo. Mas olha aqui o negativo agora, pastor Ângelo. Olha aqui o lado negativo da família. Quando a família, pelo seu livre-arbítrio, prefere seguir o seu próprio caminho. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre esse tema aí que você recebeu, essa pequena cartilha. Está aí o tema que eu coloquei, saga de uma família. Saga de uma família, o doutor Aurélio, o professor Aurélio diz que saga é uma narrativa rica de incidentes, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Embora o povo os romanos, eles usem essa expressão saga para um outro lado, mas ao pé da letra, saga é uma narrativa. Eu quero perguntar para vocês hoje, com todo temor e tremor diante de Deus, qual tem sido a história da tua família até hoje? Qual tem sido a narrativa da tua família até hoje? E eu quero te provar aqui, nesta noite, mesmo eu estando no altar de Deus, mesmo você caminhando com Deus, mesmo eu tendo a promessa de Deus, mesmo você tendo a promessa de Deus, talvez a gente não perca a salvação, mas nós vamos criar problemas seríssimos dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Se nós não observarmos atentamente as leis, os mandamentos e estatutos que Deus tem nos ordenado, que é para a nossa vida, que faz diferença em nossa vida. Como chamou-se o cidadão que a gente acabou de ler aqui, pastor Hélio, que Deus falou para ele,
ser tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus transmitiu para Abraão, lá atrás, no começo de tudo. A bênção de Abraão. Deus deixou bem claro a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus transmitiu a Abraão é a mesma bênção que está sobre a minha família, os meus filhos, os meus netos. A bênção de Deus está sobre a tua cabeça e sobre a tua família, se assim você entender e se você tiver fé para entender o princípio familiar que vem do altar de Deus para abençoar as nossas famílias. Mas mesmo Abraão sendo Abraão, o pai de uma multidão, diz a Bíblia. Abraão é o pai de uma multidão. Como que era o nome da esposa de Abraão? Sara. Sara, no hebraico, significa o quê? Princesa. Princesa. Tem alguma Sara aqui nessa noite? Tem alguém aqui? Olha lá, Sara lá. Vamos aplaudir a princesa de Deus então. Está lá em cima lá, ó. A Sara, no hebraico. Princesa. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, aí entra em cena o pai Abraão, pelo livre arbítrio dele. A Bíblia diz que Sara, a esposa de Abraão, era uma senhora elegante, bonita. E um belo dia, Abraão e Sara tiveram um encontro com o faraó. E o faraó veio para cima de Abraão. E quando Abraão viu aquilo, ele ficou com medo. Através de uma pergunta do faraó, perguntando: escuta, Abraão, quem é esta senhora que está contigo? Era a esposa dele. Mas foi isso que ele respondeu? De medo. Não, excelência, essa moça que está do meu lado aqui é minha irmã. Minha irmã. Eu estou falando do pai das multidões, do homem da promessa, do homem que Deus usou para abençoar todas as famílias da terra. Lá na frente, quando Deus fala para Abraão: Abraão, olha, da tua descendência eu vou fazer uma grande nação. Aí a promessa de Deus começou a retardar, não vinha. Aí os amigos de Abraão chegaram: mas Abraão, para se cumprir a promessa de Deus, você tem que ter um filho, você não tem um filho. Sabe o que Abraão fez? Talvez conversando ali, entre eles, em família, conversaram com Sara, fizeram a cabeça da Sara, que Sara era doente, não podia ter filhos. Aí chegaram, fizeram uma reunião lá, chegaram à conclusão: então vamos dar a serva de Sara, vamos colocar para Abraão, para ter um relacionamento com Abraão, para que Abraão então se cumpra a promessa de Deus, e assim Abraão seja o pai de muitas nações. Erraram, Abraão errou, porque desse relacionamento com Agar veio quem? Agar, veio quem? Ismael. Quem são os descendentes de Ismael hoje? São os árabes. Povo sangue caliente, sangue quente, povo de briga, povo de guerra. E aí, veja a pisada que Abraão deu. Lá na frente Deus pega Abraão: mas Abraão, não é isso que eu quis te dizer, Abraão. O teu descendente será teu e da tua mulher Sara. Foi quando Sara riu: eu já sou uma idade já avançada, como é que eu vou ser mãe? Mas ela foi mãe em idade avançada, porque nada é impossível para o Deus Todo-Poderoso. Nasceu quem? Isaac. Isaac cresceu, tornou-se homem. Casou com quem?
com Rebeca. Um belo dia, Isaque andando com Rebeca pelo deserto, encontra uma outra excelência lá, encontra uma outra autoridade lá. O sujeito veio para cima de Isaque e para cima de Rebeca, e o sujeito perguntou para Isaque: quem é este? Quem é esta mulher aí? Minha irmã. Vocês estão percebendo a falha do pai? O desenho do pai, o filho copiou. Mais tarde, Isaque e Rebeca geraram 2 filhos, pastora Regina. Um de nome Jacó e outro de nome Esaú. A Bíblia é clara que a mãe tinha preferência por um e o pai tinha preferência pelo outro, mas a bênção da promessa era para Esaú e não para Jacó. Mas a mamãe deu um jeitinho lá. Isaque já tinha problema de visão, a pessoa já estava de idade avançada. A Rebeca deu um jeitinho e conseguiu enganar o marido Isaque, e veio Jacó, recebeu a bênção do pai como se fosse o outro verdadeiro, que era Esaú. Veja as lições domésticas. A lição do pai Abraão, a lição negativa do pai Isaque, pegou agora em Jacó e pegou Esaú, e os 2 irmãos começaram em discussão e entraram num pé de guerra. É assim que a família vive atualmente. É assim que a família vive atualmente. E eu quero te mostrar que o livre-arbítrio é muito complicado. Ele pode te levar para a vitória, como te pode levar para a derrota, para a felicidade ou para a tristeza. Lá na frente, os 2 irmãos encrencaram. E um belo dia, Jacó pega toda a sua prole, toda a sua casa e família, se manda e vai para uma aldeia chamada Siquém. Siquém. E lá em Siquém, olha aqui a desgraça, como que é. Um abismo chama outro abismo, uma maldição chama outra maldição. Lá em Siquém, diz a Bíblia Sagrada em Gênesis que o príncipe daquela localidade acaba violentando a filha de Jacó. E a Bíblia diz que o rapaz gostava dela e ela correspondia ao amor, mas fez uma besteira. E quando o rapaz se arrependeu, já era tarde, porque aí os filhos de Jacó fizeram uma reunião, foram lá e assassinaram todos os homens daquela pequena tribo. E a maldição veio. A desgraça entrou. Quem deseja felicidade aqui? Será que Deus me chamou para ficar casado com a dona Roseli apenas 40 anos? Não. Até que a morte nos separe. Que o meu livre-arbítrio me leve para a vitória final. Que o teu livre-arbítrio te leve para ser abençoado, porque você tem a bênção de Deus, a bênção que Deus prometeu para Abraão, está sobre a nossa cabeça nesta noite de quinta-feira. Quem está entendendo isso, diga amém, Jesus. Glorifique a Deus com alegria. Que a bênção de Deus esteja aqui. Que a bênção de Deus esteja aqui. Aí, Jacó tinha vários filhos, não tinha? Um belo dia, mais uma encrenca pegou os descendentes de Abraão. Quando o menino José, pastor Hélio, teve um sonho, não teve um sonho, o menino José, que os irmãos dele se curvavam diante dele, os irmãos de José se curvavam diante dele. E o menino, no sentimento, em vez de contar o sonho para os irmãozinhos dele. E quando conta o sonho, os meninos falaram um com o outro assim: ó, vai acontecer alguma coisa com esse nosso irmão, e cedo ou tarde nós vamos ficar sujeitos à autoridade dele. E a dor de cotovelo bateu nos meninos. Ou você acha que não tem uma dor de cotovelo nos meus filhos e nos seus filhos?
Um exemplo bem prático, pastor Mauro. Deu uma balinha para um e não deu para outro. Deu um presentinho para um e não deu para outro. Pode ter 30 anos de idade, 40 anos, filho só muda de endereço. Só muda de endereço. Deu a maior confusão na família de Jacó, que os meninos pegaram José e primeiro colocaram num poço lá e iam matar o menino lá. Aí resolveram não matar mais, porque ficaram com medo que o sangue do irmão caísse sobre eles. Aí venderam como escravo para o Egito. Aqui eu quero mostrar uma coisa boa para vocês agora. Quem é que quebrou a maldição do caminhar, do andar de Abraão? Pelo livre-arbítrio, foi o próprio José. O outro descendente lá na frente. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se os teus familiares ainda não são salvos, eu quero nessa noite, com muito amor e carinho, profetizar na tua vida. Você é a porta que Deus abriu para salvar toda a tua casa. Teu livre-arbítrio. Você é a porta para isso. Sabe por quê? Porque José, ele, primeiramente, quando chega no Egito, o que acontece? A mulher de Potifar não quis levar o menino para a cama. E ele falou, não vou. Já começou aí. Preferiu ir para a cadeia, porque a mulher se jogou nele, rasgou a roupa dele e foi contar para o marido, olha, ele quis me atacar. Mas na verdade foi ela que atacou ele. E ele, na sua fé em Deus, pagou o pato, foi para a cadeia. Foi enganado pelo copeiro, pelo padeiro, foi enganado por todo mundo lá, ficou preso lá, ficou fechado lá na cadeia. Mas Deus lá na cadeia honrou José. E foi exatamente José que quebrou aquele ciclo de maldição. Aquela fase de maldição. As famílias atualmente estão sofrendo de uma corrente hereditária. Vocês percebem que quando alguém lá atrás morreu de bebida, essa questão da bebida, eu estou dando um exemplo, ela vem pegando as gerações. Quando alguém tem um comportamento inadequado lá atrás, essa característica da família, esse sintoma familiar, esses laços familiares acompanham quantas gerações? Mas José chegou e disse, não, essa maldição não vai continuar mais na família de Abraão. Eu quebro pelo poder do Senhor nosso Deus. E José quebrou. E Deus tirou ele da cadeia. E Deus colocou ele no governo do Egito. Tinha fome, tinha necessidade. E Deus usou aquele menino para salvar os irmãos dele, para salvar o pai dele, para salvar a família dele e para salvar toda uma nação egípcia. E aí, meus irmãos, hoje nós estamos aqui, e a nossa vida é rapidinho. Hoje nós estamos, amanhã não estamos mais. Eu contei aqui durante a semana de uma menina pastora nossa, com 34 anos, 35 anos, que faz 15 dias, que ela chegou no hospital andando a pezinho, bonitinho ao lado do marido dela, para ganhar o bebezinho. E quando entrou na mesa de cirurgia, uma menina com 30 e poucos anos, novinha, foi ganhar a menininha dela, feliz da vida, e ficou na mesa ali, morreu no parto. A nossa vida é uma vela, que vem um ventinho como hoje em Curitiba e apaga essa velinha. A nossa vida é uma florzinha, que nasce e já de repente murcha. Mas eu quero te dizer, o vapor que aparece, desaparece. Mas eu quero te dizer, se você compreender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para com a tua família não vai ficar debaixo da maldição, porque Deus vai te usar para quebrar essa corrente hereditária. E você será abençoado na bênção e na promessa de Deus, que Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos família neste momento. Quem quer receber essa oração nessa noite? Da família, fica em pé.
Fique em pé. Vamos cantar com o pastor Mauro uma canção. E eu quero chamar os pastores aqui na frente. Os pastores aqui na frente, todos os nossos pastores. E você vem aqui. Você que anda com fé. Meu lar, Senhor. Aleluia. Lugar de harmonia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido. Coração, tua casa. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, Deus de paz, Deus de glória. Senhor, nós estamos na tua casa, Pai. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, nós estamos aqui representando a nossa casa, Deus de poder. O Senhor nos escolheu, Paizinho amado, dentro do nosso lar. E nós representando a nossa casa, Deus, na autoridade que o Senhor nos tem dado, pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Deus, nós renunciamos esses espíritos malditos de divórcio dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Em nome de Jesus de Nazaré, tudo aquilo que vem afrontando esses espíritos do alcoolismo, que vem vindo de geração em geração, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Ele nos deu autoridade. Queridos, abra a tua boca agora e declare: a autoridade é tua sobre a tua casa. Diga: eu renuncio na minha casa, nada do que aquilo que vem do inferno eu aceito. Eu só aceito aquilo que é do meu Deus e é do meu Senhor. E eu declaro a minha casa abençoada, a minha geração abençoada, os meus filhos, os meus netos e bisnetos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E tudo que houve de errado na vida dos nossos pais, na vida dos nossos avós, bisavós e tataravós, seja da parte materna ou da parte paterna, nós renunciamos pelo poder do nome de Jesus. Essa herança na nossa vida não vem pelo poder do nome de Jesus. Somente a herança que está escrito na palavra de Deus, que Deus diz que toda a palavra, o testamento é deixado para nós, que é o Antigo e o Novo Testamento. Há promessas para a nossa vida. Dessas promessas nós tomamos posse para a nossa vida. E essas heranças malditas nós renunciamos em nome de Jesus, para a glória e honra e louvor do nome do Senhor.